Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Fibercast e nesse Fibercast de hoje a gente vai tratar sobre um assunto muito importante que é o assunto do ano do provedor de internet. Redução de cancelamentos, como diminuir o famoso churn do provedor de internet, mas não é só mascarar, né, montar um setorzinho lá de cancelamentos e achar que a gente vai conseguir reduzir só falando para o cliente, tentando segurar ele na rédea. Fica no meu provedor, por favor. Não, a gente vai mais a fundo que isso hoje. A gente vai falar sobre sucesso do cliente, que é como a gente trata de verdade esse problema dentro do provedor de internet. E se tudo acontecer muito certinho, né, se tudo funcionar direito, ainda tem um efeito colateral. Olha só que interessante. Esse setor é tão legal que se tu fizer tudo muito certo, além de diminuir os cancelamentos, as tuas vendas orgânicas vão aumentar automaticamente também. Muito bom para ser verdade, né? Mas é verdade, vamos falar sobre isso hoje. E com quem que a gente vai falar sobre isso hoje? A gente vai conversar com nada mais, nada menos com o Edson, um dos fundadores da Zap SP, o primeiro software de gestão de sucesso do cliente para provedores de internet do Brasil ou do mundo, porque eu não conheço outro. Eu não conheço outro software que cuida do cliente, trabalha o cliente para diminuir o cancelamento de verdade e, como efeito colateral, aumentar as vendas. E específico para provedores de internet. Específico para provedor de internet, muito bem lembrado. Bom, Edson, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast aqui. Gostaria que você apresentasse rapidamente para quem não te conhece, né? Nunca ouviu falar do Edson, já falei assim, pô, nada mais, nada menos. O Edson, pô, quem que é o Edson? Fala o pessoal aí, quem você é, de onde você veio aí, primeiramente, o que é obrigado, software. né? Obrigado novamente aí pelo convite, Matheus. Em estar compartilhando tudo isso aqui com os provedores. É interessante abordar sempre esse tema, porque é preciso ainda muito trabalho, né? Para fazer justamente os provedores criarem essa maturidade, essa mentalidade de que tratar muito bem o cliente, de se preocupar com a experiência dele é realmente o grande diferencial para fazê-los crescer de forma saudável. Boa. Então, me chamo Edson, eu sou um dos fundadores da Zap SP, como você falou. Eu já trabalhei em outras startups também, já fui, inclusive, com o Alec, no qual é meu sócio hoje na Zap SP, junto com o Paulo. Já tentei ter outras startups, acabou que não deu certo, mas depois que seguimos caminhos diferentes, eu fui trabalhar com metodologias como Design Thinking, como Lean Startup, tudo isso aplicado a serviços, a negócios. Então, eu tenho uma experiência aí bastante com mapeamento de jornada, mapeamento de experiência do cliente, growth, estratégias de growth, de crescimento, marketing. Tudo seguindo essa linha de startup já, isso, né? exato. Dá para ver na fala, assim, que Exato. são palavras de uma gestão moderna. Isso, assim, né? Exatamente. Gestões de projeto, então tudo isso aplicado a serviços, a produtos de software também. Cheguei a também fazer desenhos de serviços para melhoria da experiência, tudo voltado à experiência do cliente. Então foi uma área que eu vim seguindo, né, já tem um tempo e Legal. Agora o que eu estou fazendo? Todo esse conhecimento que eu aplicava aos outros negócios, aos outros produtos e startups, né, no qual foi cliente nosso, agora específico para provedores de internet. Show de bola. Quanto tempo tem a Zap SP? A Zap SP, ela foi... O CNPJ mesmo, ela foi criada em outubro de 2021, né? Mas Alec, no qual ele já vinha trabalhando, já foi um tempinho antes, mas eu entrei realmente em janeiro de 2022 e a gente tá aí tocando, já tem desde janeiro de 2022 até aqui, mas estamos já em todos os estados do Brasil com provedores que vai de 300 clientes a 300 mil, então... Desde janeiro de 2022, não é muito tempo, né, cara? Tem um aninho e pouco que já estão em todos os provedores, todos os estados do Brasil. Estados. Show de bola. A gente vai falar um pouquinho também sobre como nasceu a Zap SP, tem uma curiosidade aí também com a Fiber School, né? Sim. Mas assim, uma das coisas que eu queria já começar tratando contigo aqui é que você falou assim, vamos falar de crescimento, provedor de internet e tal. Aí eu falei, pô, por incrível que pareça, se eu falar crescimento hoje na internet, essa palavra não tem tanto peso como cancelamento. Né? Hoje o pessoal está muito preocupado em manter a base do provedor de internet. Só que a gente sabe que o crescimento, tu tem que equilibrar vendas e cancelamento. Não é só um que vai resolver. Beleza. Controla os cancelamentos. Se tu não vender bastante, tu também não cresce. Senão vai entrar naquela questão lá do balde furado, do balde furado, Você exato. atrai, porque essa que é uma grande questão, né?
as empresas, elas se preocupam, tá, eu preciso crescer. Aí a primeira coisa que vem à mente é, eu preciso vender. Isso. Daí fica a vida inteira pensando só na venda. Exato, só vendendo. E não vê o problema que muitas vezes essa venda de forma errada vai gerar lá para o seu suporte, para o teu atendimento, e depois vai levar a cancelamento, vai levar um monte de problema que eu acho que a gente vai discutir durante isso. Onde que eu queria chegar contigo é o seguinte, por que esse sucesso do cliente, experiência do cliente, atendimento encantador da Kathleen, por que esses conceitos estão sendo cada vez mais falados, cada vez mais discutidos, e antes não era? Entende onde eu quero chegar? Sim. Se tu for num evento de um provedor de internet há 5 anos atrás, cara, tu não ia escutar ninguém falando desse tipo de assunto. A gente até falava alguma coisa na internet. E não é só o mercado de provedor, os outros mercados também. Cada vez mais se fala mais de sucesso do cliente, cada vez mais se fala mais de experiência. Por que antes não se falava e agora se fala muito? Eu acredito que o ponto principal é o poder que o consumidor passou a ter. E a questão da diferenciação, da concorrência realmente que existe no mercado. Então, à medida que as empresas começaram a ficar mais expostas, vamos dizer assim, o cliente, o poder de decisão passou a ficar mais na mão agora do cliente, ele agora consegue, por exemplo, pesquisar mais sobre aquela empresa, consegue ver avaliações de outras pessoas que consumiram aquele serviço, muitas coisas. Às vezes, quando o cliente ele vai consumir o produto, quando ele chega até uma empresa, ele já sabe muito mais daquela empresa do que o próprio vendedor. Então, essas questões levaram as empresas a, por exemplo, a perderem, por exemplo, os seus clientes para outras empresas. Elas começaram a avaliar, tá, o que está acontecendo? Então, antes o cliente ele via uma propaganda na TV. Isso. Ele não conseguia reclamar. Ele ia reclamar para a esposa dele. Pô, esse negócio aqui, mas não era uma reclamação que saía, né? Então, se alguém estivesse fazendo alguma coisa muito errada, ninguém sabia. E realmente, agora nos últimos anos, o consumidor ele passa a ter mais poder sobre... Influência, exato. O que ele compra, mas também dos outros, né? O que os outros vão comprar. Por exemplo, nesse mesmo livro aqui, nesse livro A Pergunta Definitiva, que ele trata sobre o NPS, né? Inclusive, tem um curso agora, né? Do NPS, né? Da execução com os resultados. Então, acessa lá na Academia de Talentos. No curso, né, do NPS, nesse livro, ele inclusive fala que antes a gente costumava falar que as pessoas, elas tinham um potencial de atingir até 10 pessoas, né, de forma negativa. Sim. Mas hoje, com os grupos de WhatsApp, com redes sociais, passou a ser 10 mil. Ah, boa. Então, ou seja... Esse número eu não tinha. Mas como é que chega a esse 10 mil? Como é que eles meio que calculam isso? Vai lá, você teve uma experiência negativa com uma empresa. Se você colocar no Google Maps, muitas pessoas que forem acessar aquela empresa, ela vai ver aquele teu comentário. Sim. Então, você alcançou muitas pessoas. E um comentário negativo, ele tem um potencial muito gigante em relação ao comentário, por exemplo, de uma pessoa positiva. Ele meio que... eu não lembro exatamente a proporção agora, mas um comentário negativo é tipo, ele consegue anular, sei lá, 20 comentários positivos. Sabe? Por quê? Porque a gente foge do medo, a gente tem essa questão do medo de errar. Então, por isso que um comentário negativo... Quando tu vai lá no iFood, tu vai olhar os caras estão falando mal. Não, quando você vai comprar qualquer coisa no e-commerce, você filtra pelo quê? Pelo negativo. Eu quero ver o que esse negativo aqui está dizendo. E, geralmente, quando é um negativo atrelado ao produto, aí você diz, você começa a avaliar, você vai ver os positivos, mas você precisa de muito mais positivos para poder balancear e anular aquele negativo. Então, existe essa questão da proporção de ser 10 mil, porque se você coloca também uma coisa numa rede social, você vai alcançar muitas pessoas, principalmente se aquelas pessoas vão compartilhar. Ou, por exemplo, sei lá, você coloca no Reclama Aqui, vão ver também. Então, a insatisfação do teu cliente, ela se dissemina muito rapidamente agora na internet, sabe? Na prática, o cliente com mais poder, a empresa que tem menos qualidade aparece mais, o marketing mentiroso não consegue... Não conseguem esconder os defeitos que ela tem, porque tu faz um marketing bonito, mas o cliente vai te falando assim, cara, isso não é legal. Então, Ou seja, respondendo a tua pergunta, né? Por que
As empresas que... Por que agora está sendo muito discutida essa questão da experiência e tal, tal? Porque antes o consumidor ele não tinha esse poder todo. Entendi. E hoje ele tem. Entendi. Tanto que, por exemplo, teve uma vez que eu tive um processo, né? E ficava me jogando de um lado para outro, de um lado para outro. Eu fui lá no consumidor.br, lá, meti lá a empresa no chão, buscou resolver. Se você coloca no Reclama Aqui, mesma coisa vai acontecer. Ela vai buscar resolver logo e diz, nossa, você pode dar como confirmado lá, diz que a gente resolveu e tal. Ou, por exemplo, quando todo produto que eu compro no Mercado Livre, eu acredito que quem compra no Mercado Livre, até você mesmo, chega um papelzinho, geralmente no produto, dizendo: se tiver alguma insatisfação, fale aqui no nosso WhatsApp, não comente no Mercado Livre, não sei o que, ligue, se tiver com defeito, faça a troca, você tem até 7 dias e tal. Mas o que eles estão fazendo? Eles estão prevenindo um possível detrator daquele produto para que a pessoa não vá lá e comente na plataforma, porque você não pode excluir o que está lá na plataforma. Sim. Entendeu? Então eles estão... Quando você compra um produto, ele já diz logo, se você estiver insatisfeito, você tem 7 dias, devolva, mas não comente. Não dê avaliações negativas lá na plataforma. Então, essa que é a grande questão. As empresas, elas passaram a se preocupar mais por conta disso. Porque ela sabe o potencial que um cliente detrator tem sobre a reputação da marca. O quanto ela é destrutiva para a marca. Uma coisa que, inclusive, eu falei no curso do NPS, que está lá na Academia de Talentos, é que a empresa, eu sei que a gente está falando agora de cancelamento e tal, mas a empresa não, o cliente, ele precisa ser visto como parte do departamento de marketing, como parte do departamento de vendas da empresa. Lógico, total. Se ele vende. Isso. Eu costumo falar assim, uma das primeiras mentorias que eu dei no provedor, eu falei assim, eu vou te ajudar a aumentar as vendas. Aí ele falou, legal, bora. Falei, como é que tu vende? Diz ele, a maioria das minhas vendas vem da indicação. Eu falei, tá, e o que tu faz? Ele, não, é orgânico, os clientes vão se indicando. Eu falei, já pensou se a gente profissionalizar o setor de indicação? Diz ele, como assim? Eu falei, ué, profissionalizar, botar metodologia, fazer as pessoas lembrarem, dar um prêmio, dar uma recompensa, cuidar do cliente e tal. E a gente fez. Ser transparente para que ele sinta confiante em indicar e dizer. Aí a gente usou o NPS, a gente fez uma estratégia com o NPS com resultado. A gente fazia a pesquisa, cliente positivo, programa de indicação, cliente negativo, abria chamado. Ele aumentou em 50% as vendas. Olha, no primeiro mês. No primeiro mês? No primeiro mês. Nossa. No primeiro mês, porque ele foi ligando para os clientes e aí teve um caso muito interessante que uma das senhoras que ele ligou, a senhora falou assim, ai, que bom que vocês ligaram. Fazia 6 ou 7 meses que eu tinha internet. Que bom que vocês ligaram. Eu tava só esperando acabar o contrato para cancelar a internet. Nossa! Daí eles, tá, mas por quê? Ah, porque essa internet nunca funcionou direito. Eles, tá, mas se nunca funcionou direito, por que a senhora nunca ligou pra gente falar que não funcionava direito? Daí ela respondeu assim, eu achei que era assim. Olha, tá vendo? Eu achei que a tua internet era assim. Eu não achei que ela estava com um problema, eu achei que ela é daquele jeito que ele comprou. Então, o que eu percebo, né? Eu percebo que muitos provedores hoje, na mente do dono, na mente do líder, quem está gerenciando o provedor, eles querem realmente que o cliente seja bem atendido. Eu acho muito difícil tu chegar para alguém e falar assim, teu cliente é bem atendido? Tu quer que seu cliente seja bem atendido? Não, eu não quero. Ninguém vai falar isso. Então, muita gente quer que o cliente seja bem atendido, quer que ele tenha uma experiência boa. Sim. Só que, será que na prática isso está acontecendo? Né? Será que o cliente realmente... Porque quem está fazendo o trabalho lá na ponta é um funcionário, né? Segundo ponto, será que o cliente, quando comprou o nosso produto, ele ficou feliz com o que a gente vendeu para ele? Porque o que eu percebo? A grande maioria das pessoas não reclamam. Era esse Eles ponto que, quando você falou, eu até lembrei, inclusive, que nesse livro que ele também trata disso, né? Que as pessoas, elas não têm... elas não se sentem... Não é nem seguras, elas não se sentem confortáveis. Em reclamar. Em reclamar. Eu sempre falo para as pessoas assim, um exemplo clássico é tu pensar quantas vezes tu comeu mal num restaurante. E você chega lá e você precisa ter realmente coragem, né? Cara, eu reclamei algumas vezes, assim, de ter sido tão horrível. E quando é que eu faço essa pergunta numa plateia,
uma pessoa ou duas Levanta a mão e diz que reclama. De 100, 200, é um ou dois. É muito pouca gente que fala assim, eu sempre reclamo, né? Então, eu vejo isso. Aí, terminando isso, tá? Essa longa pergunta. Não, como assim, isso afeta os cancelamentos do provedor? Como esse conjunto afeta os clientes indo embora, trocando o provedor? Você tinha falado sobre a questão do cancelamento, não foi? Isso. Pronto. Dessa forma, esses clientes, quando eles ficam falando mal da tua marca, eles afetam o cancelamento, porque esse feedback negativo atrapalha quem já está na tua base, e ele, por exemplo, não consegue continuar, por exemplo, estando satisfeito com o teu provedor, e assim ele vai desistir, vai, enfim... Tem coisas também que pode acontecer, cara. O cara tá lá, por exemplo, eu tô insatisfeito com o produto. Eu não tô feliz com um determinado produto. Aí alguém me faz uma oferta de alguma coisa. Beleza, eu tô... Sei lá, tô tomando chimarrão e a erva do chimarrão não é boa. Mas cara, tenho um monte lá e eu sempre compro no mesmo lugar e enfim. Aí chega um outro cara assim, velho, tem aqui, uma erva de chimarrão topzera, eu te entrego aqui, te resolvo todos os problemas, não precisa ir no mercado comprar toda semana. Sim. Eu vou comprar. Sim. Porque o produto é um produto que não me agrada direito. Agora, o que eu vejo na internet muito é que o NPS ajuda muito nisso, porque o NPS ele também é uma métrica que ele mede a lealdade que o cliente tem com a gente. Então, quando que eu faço a pergunta, né, lá de 0 a 10, se ele indicaria a gente para alguém ou não, se ele falar que é 6 ou 7, a chance desse cara trocar por outra empresa ela é muito alta. Isso. E outro ponto também é o seguinte, esse cliente, você avaliar isso, você vai também identificar que aquele cliente que está dentro dessa região, por exemplo, a gente está falando agora de NPS, né? Que está dentro dessa região de 7 a 8, que é o cliente neutro, ou de 6 abaixo, são clientes que estão totalmente susceptíveis a sair da tua empresa. Sim, total. Então, por exemplo, o provedor que não se preocupa em saber quem são esses clientes, e inclusive, ao identificar esses clientes, é preciso que você faça isso com toda a base. Quanto mais gente você conseguir coletar essa informação, melhor. Porque, sabendo quem são eles, você pode atuar diretamente nesses para reduzir os cancelamentos. Porque são esses os clientes que aquele vendedor porta a porta lá do seu concorrente vai passar e vai levar o teu cliente. Exato. E aí... Então é aí onde está a questão do cancelamento. E aí que ferra o setor de retenção. De retenção. Não adianta. E nem adianta criar um setor de retenção. Não. Nesse caso. Não adianta. Porque não é sobre... Não é que a gente está dizendo que não é preciso criar, né? Sim. O setor de retenção, eu acho que ele é um setor importante. Isso. Porque realmente a pessoa pode ter ligado para ti, ligado para cancelar, Sim. mas pode ser que ela ligou 3, 4 vezes, ninguém resolveu o problema dela, e ela tá, tipo assim, é o último suspiro dela para ficar no provedor de internet. Isso. Então, nesses casos, o setor de retenção, ele vai funcionar. Isso. Só que quanto mais tu usa o setor de retenção, mais quer dizer que o teu sucesso do cliente não funciona. Não está funcionando, exato. Então, você está criando uma medida corretiva para um problema que é como se você tem uma árvore e você quer matar aquela árvore. O setor de retenção é você querer cortar as folhas achando que vai matar aquela árvore. Porque o que eu costumo falar... Você não está indo na raiz, né? O cliente, se a gente tem uma empresa de assinatura, o cliente compra da gente todo mês. Isso. Ele compra todos os meses. Todo mês ele compra da gente. Isso. Então, todo mês. Só que daí, como é fácil receber, às vezes a gente esquece que ele está comprando da gente todo mês. Às vezes a gente esquece que, sei lá, ele pode ter construído um pedacinho novo na casa dele. E aí agora não está pegando a internet. Isso. E o cliente não sabe... O cliente não sabe que o Wi-Fi interfere, né? Tipo assim, ele é leigo. Sim. Então, sei lá, eu já peguei casos desses. O cara vai lá e constrói um ambientezinho novo... E aí começa a usar aquele ambiente e aí ele começa a reclamar que a internet... ultimamente a internet não tá boa. Cara, a internet não tá boa ultimamente. Só que o que mudou na vida dele é que ele começou a viver num outro lugar, dentro da casa dele, que não tem uma cobertura boa de sinal. E aí a internet começou a ficar ruim porque não tem cobertura de Wi-Fi lá. Sim. Bom,
Como tu resolve esse problema? Bom, primeiro o cliente tem que querer ligar no provedor para fazer uma reclamação. Pode ser que ele ligue, pode ser que ele não ligue. Não ligue isso. Né? Mas como poderia ser se o provedor tem um sucesso do cliente contínuo, que entra em contato com o cliente Isso. e conversa com ele de forma... tipo assim, eu acho que uma forma de resumir é suporte ativo. Exato. É porque o cliente, ele é meio, vamos dizer assim, passivo, né? Em relação aos problemas que ele tem com o serviço. É igual essa história da mulher que você falou aí, que ela achou que era desse jeito. Eu vou dar um exemplo do que aconteceu lá em casa. Eu moro, né, lá num apartamento, mas a internet já tá inclusa, né, pela pessoa lá que faz o aluguel pra mim. Nossa, e, tipo, muito ruim a internet, sabe? Tipo, caía, ficava oscilando e tal. Mas é porque também essa internet era meio que dividida para outras pessoas do mesmo local lá que ele aluga. E aí eu vivia reclamando, e aí ele vivia reclamando, não sei o que, reinicia, não sei o que. Mano, simplesmente o pessoal não tava indo na raiz do problema, pô. Não é reiniciar roteador, não é... Mano, você tem que fazer um upgrade desse plano. Então, pô, veja, no final das contas, se tivesse descoberto que a raiz do problema era que o plano que o cliente estava usando era inadequado para o uso. Situação. Exatamente. Então, beleza, o que aconteceu? Ele pegou o plano maior lá, enfim, não sei o quê, acabou o problema. Resolveu o problema. É isso aí. Então, ou seja, você deixa o cliente feliz, ao mesmo tempo o provedor ainda ganha mais. Isso. Agora sim, se pensando em história, né? Vamos pensar nessa situação hipotética, o cara construiu um ambiente novo lá e tá com a internet ruim. Pode ser simplesmente que ele, nesse processo de reclamar, uma hora ele reclamou para alguém que tem um vendedor, uma hora ele reclamou para alguém que tem uma outra internet, o cara assim, velho, para de sofrer, pega a internet do cara lá. Então, tipo assim, esse cara vai virar um churn. Sabe por que Se tu não descobrir isso, esse cara vai virar um churn. Sabe por que ele vai virar um churn? Porque ele vai comentar essa experiência, tipo, internet muito ruim, não sei o quê, muito lenta. Vai comentar com outra pessoa. Vai comentar com outra pessoa. E quando ele comentar com outra pessoa, outra país vai dizer, mas eu tô usando um provedor tal lá, é muito bom. Isso, exatamente. Eu gosto de ir lá. Aí ele, me passa o contato aí. Isso, exatamente. Ou seja, no final esse cara tem um programa de indicação. então acabou, porque... Veja, se o outro provedor, o outro cliente que ele só comentou, nossa, a internet lá tava ruim, aí o outro foi lá e comentou, mas o meu provedor é bom. Aí ele indicou, ou seja, ele é um promotor do outro, do teu concorrente. Aí o teu cliente vai para o concorrente porque tu não soube manter um relacionamento, tu não soube buscar de forma proativa, já que teus clientes são passivos. O que esse cliente todo mês que paga pra ti tá acontecendo na vida dele. E o que tá acontecendo na vida dele. E aí, assim, pode ser 1 milhão de coisas. Sim. Não precisa ser construir uma casa, um ambiente, porque eu sei que não é a grande maioria. Talvez foi até um exemplo ruim. Mas pode ser que ele começou a usar um aplicativo diferente. Isso. Pode ser que, ele começou a fazer reunião em casa. Sim. Pode ser que ele deu um celular pra filha dele que usa num outro ambiente que antes não tinha internet. Pode ser que eles compraram uma TV, mudaram a TV de lugar e não pega. Pronto, cara, o que aconteceu? Pode acontecer 1 milhão de coisas na vida do cliente. Na mesma casa, né? Eu sempre usava, tipo, meu celular na sala e tal, tudo certo. Aí comecei agora a usar o meu celular no quarto. Ficava lento. Ficava muito lento, ficava ruim, não sei o que, não tá pegando aqui. Mas e quanto tal. tempo tu demorou pra perceber que era só no quarto o problema? Tu percebeu na primeira que era só no quarto o problema? Era, tipo assim, sei lá, 2 semanas depois, entendeu? Porque tu vai tendo problema, o usuário leigo. E tu não é tão leigo assim, então não, pois é. Né? Exato. Quer ver a minha sogra, cara? A minha sogra... ou seja, teve que colocar outro roteador. Teve que botar outro roteador. E aí resolveu. Depois tu descobriu, né? Foi. Por exemplo, a minha sogra tem um roteador só na casa dela, tá? E eu acho muito engraçado, eu até não falei isso pra eles ainda, mas toda noite, quando a minha esposa liga numa ligação de vídeo, eles estão na área de lazer. E disse que a internet... E na área tomando chimarrão, e na área de lazer, o Wi-Fi não pega, cara. Não pega. Eu já falei 1 milhão de vezes pra eles que o Wi-Fi só pega dentro, porque só tem um roteador, enfim. Só que quando eles estão conversando com a minha esposa no telefone, o que eles reclamam? Só assim, a internet tá ruim agora.
Putz, não tá legal a internet, não tá bom, peraí. Aí eles começam a sapatear na casa e vai. No final acaba ficando lá debaixo do roteador. Pô. Debaixo do roteador, não, agora tá bom. Então, tipo assim, esse é um cliente que se tu bater na casa dele e souber fazer as perguntas certas, tu vende pra ele. Sim. Entendeu? Mas esse que é o grande ponto, sabe, Matheus? O problema precisa ir... O provedor precisa ser investigativo no problema e proativo ao mesmo tempo. Proativo nesse sentido de manter, de buscar de forma proativa esse relacionamento, já que teu cliente, para reclamar, ele é passivo. E tem outro ponto, inclusive, que é muito mais interessante você, pelo menos mês a mês, buscar esses pontos de contato aí com o teu cliente para saber o que ele tá achando, já que todo mês você vende para ele, Isso. né? Do que... E o teu cliente dizer isso para você, nessas pesquisas, dessa forma, do que ele fazer do exemplo que eu dei lá. Por exemplo, você tá lá cortando cabelo, você falou da situação. É assim, é num bar, é cortando cabelo, é no mercado. Entendeu? Porque por mais que a gente... é muito mais fácil e é muito melhor o cliente falar para você que está insatisfeito com o teu serviço, e aí você, de forma investigativa, ir até lá, saber o que é um roteador a mais, é o plano que está inadequado, é um uso, não sei o quê. Você fazer isso do que o teu cliente sair espalhando isso para tudo quanto é canto. Exato. Colocar em Google, falar presencial com outras pessoas, numa mesa de bar, enfim. Melhor fazer isso com você do que ter que fazer dessa forma com outras pessoas. Porque ele, às vezes, está descarregando essa energia negativa, né, nesses outros canais, acaba ele achando que estava reclamando contigo. Não, mas eu já reclamei muito aí. Isso. Mas reclamou pra quem? A gente não tem nenhum suporte aberto aqui. Acontece várias vezes ele falar que reclamou um monte e ele nunca ter aberto um suporte no provedor. É normal esse tipo de coisa acontecer. Pois é. Né? Mas enfim, eu acho que é aí que a gente entende que se eu cuidar do cliente, eu consigo diminuir os cancelamentos e vender mais. Sim, exato. Porque eu não dou tempo dele cancelar a internet ou de ele sofrer. E tem umas pesquisas, isso a gente aprende quando estuda marketing. Tem a pessoa que não sabe que tem um problema. Então, ela não busca a solução desse problema. Sim. Né? Tem a pessoa que, tipo assim, ela tá sofrendo lá, mas ela não sabe a causa desse problema e como resolver ele. Então, ela não busca. Sim. Tem a pessoa que tem um problema, que a internet está caindo toda hora. Ela tem o problema. E ela sabe que ela pode resolver esse problema, mas ela procrastina. Exato. Porque pensa assim... Nossa, eu tenho um exemplo desse. Pensa o seguinte, quantos problemas tu tem na tua vida que tu tem que resolver? Nossa. Agora sim, tu tem dinheiro para resolver todos eles? Tu tem tempo para resolver todos eles? Energia. Tu consegue botar todos eles na prioridade 1, energia? Não, cara. Você não vai ter energia para fazer tudo. A nossa também. vida, ela é recheada de problemas. Então, por mais que a internet está te incomodando, né? Talvez ela não esteja incomodando a um ponto... A um ponto de você ir... De você causar aquele negócio. Até que algum gatilho te faça isso. Ou tu se estressou muito com a internet, ou recebeu uma oferta nova... Ou enfim, né? Quer um exemplo? Quero. Lá onde eu moro, teve um dia que foi muito engraçado, porque a internet é ruim, né? Antes de fazer essa questão do upgrade, esse é o mesmo exemplo aí do upgrade, né? Porque eu vivia reclamando. E aí tem um grupo lá do condomínio, né? E as pessoas e eu mandava lá, pessoal, o que vocês estão achando da internet e tal, não sei o quê. Ninguém respondia. E aí, quando o dono foi, né, veio falar comigo, mas você tá falando isso, não sei o quê. Aí, beleza. Quando ele foi perguntar para outras pessoas que também usavam a internet, eles falavam que já estava sem funcionar já fazia uma semana. Ah, sim. Não, a internet não funciona há um tempão. Aí eu fiquei muito indignado, cara. Eu fiquei, mas por que só eu estava dizendo? Mas talvez era porque, por exemplo, essa pessoa usava só para ficar mexendo em rede social, mandar uma mensagem no WhatsApp. E eu tava querendo fazer uma reunião com um cliente, ou uma reunião, porque a gente tá... Importante. Uma reunião importante, uma reunião de alinhamento com a equipe. A internet não funcionava. Não funcionava. Ou seja, foi exatamente esse ponto que você está dizendo. É sim. Para aquela pessoa que estava usando só para ficar mexendo em WhatsApp, ficar olhando rede social ali, aí tá lento, mas a mensagem consegue ir. Sim.
Beleza, então é um problema mesmo que valente, mas é pequeno em relação, por exemplo, a um outro problema pessoal. Mas só que para mim, que precisava fazer uma reunião, É uma outra é um coisa que tem que outro fazer. nível Tipo, de urgência, necessidade de né? internet. De necessidade, entendeu? E é por isso que toda vez eu ficava lá reclamando. Quando o dono foi conversar com as pessoas, por que elas não estavam... O que elas tinham achado? Não, já tem uma semana que tá assim já. Sim. E eu digo, por que só que tava reclamando? Cara, é que é muita variável nesse mundo moderno, né, cara? São pessoas diferentes entrando, são tecnologias diferentes, dispositivos diferentes, é muita coisa que acontece, então a gente... E o cliente com muita oportunidade, com muito poder, então o cliente tem muita oferta no mercado, ele pode estar sofrendo com alguma coisa que... Tem gente que vai dizer, mas isso não é problema meu, cara. Problema se o cliente pode trocar de empresa, pode ser problema teu. E aí vai chegar naquela questão, tipo assim, tu falou de NPS, a gente falou de sucesso Que é uma do das cliente. formas, né? O NPS é uma das métricas. É aí que eu quero chegar. A gente falou de cancelamento, aumento de vendas, NPS, sucesso do cliente, a gente falou de um monte de coisa. Mas eu acho que quem não conhece, não está muito acostumado a esses termos, deve estar confundindo, querendo entender. O que é sucesso do cliente, né? Ou Customer Success, né? No mundo das startups, né? Customer Success. CS, né? Tem um monte de métricas, não vamos trazer CS, não, X, essa sopa de letrinha não. Senão vai complicar. O que é sucesso do cliente e o que é NPS? O que muda de um dos dois? Ou um é o outro, ou são coisas diferentes? Explica para o pessoal que está escutando aqui a gente, para a gente continuar a minha linha aqui. Beleza. Primeiro, a primeira pergunta, né? Sucesso do cliente, né? Sucesso do cliente não só é um setor que pode existir dentro aí do provedor, mas também, acima de tudo, é uma filosofia. É uma filosofia, ela precisa ir desde vendas, desde marketing, desde o atendimento, suporte financeiro. É uma filosofia voltada para duas coisas. Trazer uma experiência melhor para o cliente e fazer esse cliente ter resultado com aquele produto ou aquele serviço que ele está consumindo da tua empresa. É a junção dessas duas coisas. Sucesso do cliente é isso, se eu pudesse resumir. Exatamente. É uma soma, sucesso do cliente é uma soma de experiência do cliente com o resultado que tu traz para esse cliente. E aí, beleza, o que eu preciso para trazer uma boa experiência para esse cliente? Eu preciso ter processos bem definidos, eu preciso ter pessoas bem treinadas para executar bem esses processos, né? Porque fazendo isso você vai trazer realmente uma boa experiência. E você também tem um espaço, você tem tanto sua loja física, seu site, seu Instagram, tá de acordo, seguir uma mesma linha de comunicação, tudo isso contribui para a experiência do cliente. O atendimento que você dá, tudo isso está envolvido para a experiência. Agora, quando eu falo de resultado para o cliente, ele está consumindo um produto teu, ele está pagando mês a mês, você está vendendo mês a mês para ele. Ele espera ter um resultado com aquilo. Qual que é esse resultado? O que ele comprou. Exato. E lá na venda é onde tem esse alinhamento. Porque, entendeu? Boa. Comprei uma internet de 100 mega. O cara chegou lá, eu quero internet. Eu tenho 100, 200, 300. Tô seguindo nessa linha. Tenho 100, 200, 300. E o cliente fala assim, eu quero a de 200. O que o cliente espera? Tá, e pra que ele tá comprando essa de 200? Não, mas... O que ele tá buscando? Quais são as necessidades mais profundas dele? Essa deveria ser a pergunta... Deveria ser a pergunta que deveria ser feita dos vendedores, mas eles não fazem isso. Pois é. Mas qual que é a necessidade mais profunda pelo qual o cliente... Realmente deveria ser o cliente a pessoa que escolhe o plano? E não o vendedor orientar o cliente baseado numa necessidade dele, dizer qual que é o plano mais adequado para ele? Certo. Então, é isso, sabe? É uma soma de experiência com o resultado que tu entrega com o teu produto. Mas, acima de tudo, quando eu falo que o sucesso do cliente é uma filosofia, é porque... Vamos pegar um setor bem polêmico aqui, o setor de cobranças. Boa. Como é que eu faço uma cobrança com o sucesso do cliente? Como é que eu coloco o sucesso do cliente no meu setor de cobranças, né? A comunicação, por exemplo, que você faz para o teu cliente, que geralmente é aquele tom mais de agressividade, na hora de cobrar de ameaça, de ameaça, né? Como é que eu posso mudar essa abordagem ao invés de ser um tom de ameaça, mas passar num sentido mais de, por exemplo, se você não está mais pagando, você vai deixar de usufruir tudo que você está usufruindo hoje do teu produto.
com o nosso produto. Você está deixando de fazer tal coisa. Então, só o fato de você mudar um pouco essa abordagem, de dizer, olha, se o pagamento não ocorrer, todas essas coisas que você está conseguindo fazer hoje vai deixar de existir. Então, você já muda um pouco a abordagem. Já, como é que eu trato o sucesso do cliente? Eu acho que tu pode pensar também numa linha de tempo, né? Quando, os primeiros 5 dias após o vencimento, tu vai ter 50% das pessoas que eles não fazem por má fé. Eles são os atrasados. Esqueceu, tava com outros boletos. Tem ali no meio tem a treta. Sim. Só que uma boa fatia desse grupo A galera que esqueceu. é a galera que tipo assim, esqueceu, recebeu atrasado. Cara, enfim, cara, tem os enrolados. Isso. Se tu tratar os enrolados agressivamente, Eles não. por exemplo, cara, eu não tô falando de o cara tá até pagando juros, entendeu? Ele Exato. tá pagando juros, enfim, tudo certinho. Por que não mudar a abordagem? Quem faz muito isso é o Nubank, né? O Nubank faz muito isso, cara. Eu lembro que uma vez eu paguei acho que foi uma fatura do cartão um dia atrasado, ou alguma coisa assim. E ele falou assim, esquecimentos acontecem, por isso que nós não vamos te cobrar multa de um dia de... Que legal. Olha isso. De atraso. É isso. Entendeu? Isso é cobrança com o sucesso do cliente. Exato. Entendeu? Da mesma forma, inclusive o provedor que é lá da minha avó, porque eu pago lá a internet da minha avó, né, no interior, eu acho que ele precisa até, inclusive, implementar, porque vez ou outra eu acabo esquecendo, passo ali uns 3 dias, e não é por má fé, porque simplesmente tem tanta coisa na minha vida, eu vou... Passou. Eita, tem que pagar aqui a internet, eu vou lá e pago, entendeu? Mas, por exemplo, ter essas mensagens, né, que você envia é interessante. E, por exemplo, como é que eu trato o sucesso do cliente em outros setores? Tipo, vamos pegar aqui vendas. Outro polêmico, né? Porque é muito disso, né? Vender. Vender o plano mais caro. Vender o plano mais caro e tal. Ou vender quantidade, assim... Pronto. Tá, mas e como é que eu trato vendas com o sucesso do cliente? Primeiro passo é vender para o cliente certo. Vender para o cliente certo. Vender para o cliente... Primeiro, vamos lá. Qual que é o posicionamento do teu provedor? Vai atender qual público? Pô, então... Todos. Aí você pega, por exemplo, o marketing. Exato. Todos. Aí você pega, por exemplo, o marketing. Marketing, ele vai atrair o teu provedor para o cliente certo. Não adianta, por exemplo, se o posicionamento do teu provedor é de vender experiência, então muito provavelmente teu ticket vai ser maior. Aí eu vou voltar lá na pergunta. E aí o marketing tem que atrair esse cliente. E não tem problema nenhum se chegar um cliente que veio até o teu provedor e o teu posicionamento de marketing é para atrair esse cliente certo, a tua venda tem que estar alinhado com o marketing, que é vender para o cliente que vai pagar aquele plano que você está prometendo, aquela experiência. E aí aquele cara que vem e vai dizer, ixi, mas está muito caro. Aí o vendedor, não, mas espera que a gente tem esse plano mais barato aqui e quer enfiar. Pô, você não está alinhando a venda com o sucesso do cliente. Então, quando eu digo sucesso do cliente é uma filosofia, é porque ela vai desde o marketing atrair o cliente certo, ao vendedor vender para o cliente certo, Cara, tudo, é uma filosofia, não tem como dizer... Oi? Antes do marketing, na criação do produto. Pronto, também, porque o marketing está atrelado à criação de produto também, né? Sim. Eu olho em empresas mais modernas, não digo, mas... que tem uma pegada de comunicação diferente. Vamos pegar a JBL, por exemplo. A JBL, hoje em dia, ela cria produtos que resolvem problemas a nível de experiência, né? Tem uma caixa de som para piscina. Sim. Então, quando a pessoa tem um problema de... quero fazer uma festa ao redor da piscina, o vendedor consegue oferecer para ele justamente um produto para aquela necessidade específica. O cliente chega e usa o produto e resolve aquela necessidade e ele fica feliz. Né? Aí a gente pode voltar lá no plano de 100, 200, 300 mega. Às vezes tu não descobriu realmente o que tu quer oferecer para o cliente, tu só está oferecendo para ele e ele compra alguma coisa e ele nem sabe exatamente o que ele está comprando lá na casa dele. Sim, entendeu? exato. Então, tipo assim, o que ele precisa é internet o que ele precisa é internet em todo canto, Wi-Fi em todo canto. Sim, porque, lá no escritório que ele tem lá, um home office dele. Ou nem na às piscina. vezes não precisa ser um home office, cara. Vou te falar o seguinte, que se você fizer uma ligação ao vivo no telefone, no WhatsApp, ligar, tá? Ele vai consumir lá 64K de dados. Só que se o teu Wi-Fi estiver ruim, não vai funcionar. Porque é uma comunicação ao vivo, então o cara tá tentando conversar no WhatsApp que não ocupa banda, mas não funciona direito. Então, se tu vendeu 100, 200, 300 mega,
e esse foi o que tu vendeu, essa experiência que tu tá vendendo pro cara, ele vai esperar isso no outro lado em toda a casa dele. Sim. Tu vendeu isso para ele, Sim. entendeu? Agora tu chegou pro cara e você, não, eu tenho aqui um plano que... Tá, pra que tu quer? Eu quero pra XYZ. Tá, então esse plano aqui, esse aqui de 100 mega não te resolve, que vai resolver esse plano gamer, esse plano casa conectada, esse plano Perfeito. não sei o quê. Você falou um ponto extremamente importante, inclusive ainda dentro desse contexto do sucesso do cliente. Que, como eu falei, ele precisa ser uma filosofia porque ele está alinhado em todos os setores, inclusive, como você falou, na criação de produto. O cara que cria, pensa produto com o sucesso do Com cliente, sucesso, isso. pensaria num produto assim. Isso, exato. Entendeu? E aí o marketing vai atrair o cliente para aquele produto, o vendedor vai vender para aquele produto, O instalador... E aí o que acontece? Aí pronto, esse é o caso ideal, né? Esse é o mundo ideal dos... Né? Que inclusive agora... mas aí tem sim muitos provedores que buscam isso, que estão inclusive trabalhando bastante para fazer isso, mas o que acontece hoje? Cara de produto cria plano, aí o marketing... O produto é o dono do provedor. Pronto, aí o cara do marketing vai atrair tudo quanto é gente, não tem posicionamento nenhum, quer atender ticket médio, baixo, vende para tudo. Aí a pessoa de vendas vai tentar vender ali um plano mais caro, porque ele tem que arregaçar em vendas. Ou o plano mais barato, porque ele tem que vender muito, entendeu? Muito. Não, então, porque é quantidade, né? Quantidade. Tem que meter quantidade. O instalador instala o mais rápido possível. E o instalador é medido por tempo lá, tem que instalar o mais rápido possível. E ele chega, ele não sabe... Não foi feito nenhum tipo de, vamos dizer, de projeto mínimo para entender, tipo, quantas pessoas vão usar? Qual vai ser o uso lá? Não, então, é isso. Quantas pessoas vão usar a internet naquela casa? É o que tanto que vai ter lá? Será que precisa de mais de um roteador? É só um roteador? É mais de um? Não é feita essa descoberta lá na venda, que realmente é uma oportunidade para resolver a necessidade. O pessoal, quando está vindo comprar uma internet, ele está vindo não é comprar internet. Ele está querendo resolver um problema de relacionamento dele com o trabalho, com a família, com os amigos. Então, qual que é o resultado que o provedor está gerando? Qual que é o resultado? Lembra que eu falei que a experiência é mais resultado? Então, o técnico, isso a gente está pegando desde a ponta, né? Criação de produto, marketing, vendas. Aí agora vem o cara, vai instalar, só mete um roteador lá no meio da sala, a pessoa quer usar a internet no quarto. Deixa tudo sujo. Não tem, deixa tudo sujo, prejudicando a experiência. Aí fez a instalação o mais rápido possível, nem perguntou para o cliente. Na verdade, ele nem sabe onde que o cliente mais usa a internet. Só chega lá e instala aqui. E aí vai embora. Começa a usar e não liga para reclamar. Aí o cliente começa a usar no local que nem foi perguntado sobre isso, aí começa a reclamar interno, só que fica reclamando entre eles, né? Isso. Porque como você disse, aquela questão do cliente passivo. Não, tem gente que vai falar, tem gente que vai ouvir isso e fala assim, cara, aqui não é assim. Sim. Aqui o cliente tem um problema, liga. Acreditem. É assim. Eu já trabalhei em suporte de provedor de internet durante bons tempos. E eu sei que é doloroso, eu sei que os clientes ligam, eu sei que tem os clientes que ligam, eu sei os clientes repetitivos, mas se tu for ver, os clientes repetitivos são poucos. É 10, 15 clientes repetitivos. Não é muito. Vocês vão ver que não é muito. Não, e sabe o que é pior? Eles são repetitivos, eles realmente incomodam, mas a gente não pode se deixar pensar que um pedaço, uma fatia, uma estatística reflete o todo. O todo, a grande maioria não reclama. E sabe o que é pior, Matheus? Isso a gente lembra que eu falei que CS é a filosofia, né? Já falei agora de marketing, vendas, isso. Não sei o que você quer. Aí pronto, vamos pegar agora o suporte. Suporte, mesma coisa. Sucesso do cliente no suporte. O que é sucesso do cliente como filosofia do suporte? Esse cliente repetitivo que você falou aí agora é o cliente chato. Sendo que o sucesso do cliente como filosofia para o suporte, esse cliente aí deveria, na verdade, ser uma oportunidade para o provedor melhorar. Porque o teu cliente está dizendo onde está errado alguma coisa. Sabe o que é que teve um desalinhamento aí. Teve um desalinhamento. Se o cliente está reclamando é porque teve um desalinhamento naquilo que ele comprou lá atrás. A experiência que ele achou que foi vendido para ele. Que foi vendido para ele. Então, ele comprou ele tinha uma expectativa. Isso. E aí a experiência, porque a gente fala muito de experiência do cliente, experiência é aquilo que é vivido, aquilo que é sentido ali. Então,
Ele teve uma expectativa, a experiência foi inferior à expectativa dele e ele está com uma satisfação negativa. Exato. E aí esse cliente é o cliente chato para o suporte. Isso. Esse cliente vive reclamando, esse cliente não sei o quê. Pô, teve um desalinhamento. E aí, como é que agora eu faço com que esse cliente tenha a experiência positiva para ele ter uma satisfação positiva e parar de ser tido como um cliente chato? Então é uma oportunidade para o provedor melhorar internamente. E eu vou te falar o seguinte, que além de ser uma oportunidade, e além desse cliente poder estar insatisfeito, existem arquétipos de pessoas que reclamam mais. Então, eu tenho clientes da Fiber School que eu acho que são clientes incríveis. Lógico, não vou falar o nome de nenhum aqui. Sim. E que eles, não vou falar reclamam, eles dão muito feedback. Eu já recebi NPS baixo, do mesmo cliente, NPS alto. Ele fala bem, ele fala mal, às vezes eles estão assim, distribuindo a Fiber. Às vezes eles usam um produto da Fiber e falam assim, putz, cara, esse produto aqui eu não gostei, né? Então, tipo assim, ele tá com a gente. Ele tá com a gente, ele tá consumindo, só que ele é um cliente que faz questão de se abrir, ele faz questão de se comunicar. E o Machado me trouxe uma visão muito interessante no provedor que ele trabalhava, que quando eles identificavam esses clientes, eles apelidavam os clientes de clientes sentinela. Sentinela? Sentinela. Por quê? Porque ele é o cliente que vai encontrando os probleminhas que tu tem dentro do provedor, mas ele não é real, tipo assim... Ele não é real... Ele não é um cara que quer cancelar. Sim, ele fala porque ele quer ver porque o provedor... Mas também sabe por que ele faz isso? Eu vou dizer por quê, no caso da tua empresa. Ou desse provedor. É porque ele sabe que o provedor vai tomar uma atitude em cima daquele feedback que ele tá dando. E ele faz porque senão ele não falava. Pode ser, mas ele faz questão de falar. Uhum. Então, eu acho que é muito interessante quando tu descobre esses caras fazer ao contrário, ao invés de se afastar, se aproximar deles. Cara, eles podem ser teu beta tester, eles podem ser um monte de coisa que o teu NOC não pega, o teu setor de qualidade não pega, eles estão pegando, eles estão prestando atenção nos detalhes. Isso, entendeu? Exato. Questão difícil, né? Difícil. E agora a gente tá ficando longo esse podcast. Tá. A gente ficou um tempão falando da filosofia. Mas é porque é muito bom falar sobre isso. Da filosofia, que eu acho que foi bem legal, esse conjunto da ópera que a gente falou da filosofia, mas a gente ainda não terminou. O que é o NPS? Tá, verdade, porque né? É que as minhas perguntas são complexas, São, né? muito. Então a gente entendeu sucesso do cliente, filosofia. Sim. Tá, NPS é o quê? Pronto, o NPS é uma métrica que se chama Net Promoter Score, o significado dela. Ela foi criada por esse rapazinho aqui, Fred Reichheld, eu acredito que se pronuncia assim. Esse, inclusive, é a segunda edição do livro. Desculpa. E aí, ele mostra o seguinte, né? Ele fez várias pesquisas. Por que ele criou o NPS? Porque as empresas, elas têm uma tendência de ficar criando todo tipo de pesquisa. Cria uma pesquisa aqui, cria outra ali, e no final das contas ela não mede a coisa que é mais importante, é a lealdade. É saber quem são aqueles potenciais advogados da marca, saber quem são aqueles que estão falando mal da tua empresa. E aí, o livro, ele trata justamente disso. Ele conseguiu encontrar uma pergunta que se chama a pergunta definitiva, é por isso que o nome do livro é esse, a pergunta definitiva, que é, em uma escala de 0 a 10, o quanto você indicaria o teu provedor para um amigo ou um familiar. E aí, dessa forma, ele consegue classificar as pessoas baseado na nota que ela dá nessa pesquisa. Então, se for de 0 a 6, ele chama de detratores. Os detratores são aqueles que falam mal da tua empresa, que não indicam, que prejudicam a reputação da tua marca, e aí é dessa forma. Já os neutros são aqueles que ficam ali, que dão nota 7 a 8, eles são aqueles clientes que ficam ali no meio termo, eles estão parcialmente satisfeitos, vamos dizer assim, mas são aqueles que estão susceptíveis também aos teus concorrentes. Porque se o teu concorrente só mudou uma abordagemzinha diferente, ele já... legal. Aqui tá melhor. Aqui tá melhor. Ele vai por conveniência, então é bem fácil tirar o neutro, né, da tua base. Já o promotor não, que é aquele que dá 9 ou 10. Quem dá 9 ou 10, ele chama de promotor, que são justamente esses que estão disponíveis a melhorar o teu produto, dar feedbacks, comprar mais, indicar. Eles não são suscetíveis a preço.
Então, se você aumenta preço por alguma razão, ele continua com você. Então, é basicamente isso. E aí, dentro do NPS existem as zonas de classificação. Porque o NPS é uma escala, então, como é que ele é calculado, né? Ele pega a porcentagem de pessoas, vamos supor que você tem 100 pessoas aí, você rodou uma pesquisa e você identificou que 10 responderam. Desses 10, 8 foram promotores, um neutro e um detrator. Então, o NPS é calculado da seguinte forma: a porcentagem de promotores menos a porcentagem de detratores. Nesse caso, deu quanto? 80%, que foram 8 de 10, né? 80% foram promotores. E 10%, que foi 1 de 10, deu 10%. Então, 80 menos 10, 70. Então, o NPS, nesse caso, desse exemplo, é 70. E aí, quando esse NPS deu esse 70 aí, você precisa dizer, tá, em qual zona do NPS eu tô. E é interessante fazer benchmark, ver, tipo assim, qual que é o benchmark do mercado de telecom. Inclusive... nem fala. Não, eu não vou nem falar sobre... Não fala. É só o pior, né, do Brasil e do mundo, triste, né? Cara. É o pior. Já te falei, tem que tirar do software benchmark. Porque qual que é a lógica, né? A gente está fazendo um software para conseguir medir a satisfação do cliente. A gente sabe que telecom não precisa ter o NPS e escutar a gente, cara. Todas as pesquisas de outras falam que o setor de telecom é um dos piores. Então, se a gente for pegar benchmark, a gente vai pegar benchmark de um setor ruim. Tá muito ruim. Então, tipo assim, o setor de telecom tem um benchmark aí de tanto. Daí o cara vai lá e faz o NPS e o dele tá 1 acima. Ele fala, não, eu tô bem, eu tô acima da média. Cara, a gente tá muito longe do que tem Pronto. bom, entendeu? Dentro do NPS, quando você calculou o NPS e você encontrou essa porcentagem, você diz, o meu NPS tá aqui 70, tá 60. Você também existem zonas de NPS. O que é? De menos 100 até... porque é uma escala que vai de menos 100 até 100. Então, se o teu NPS deu de menos 100 até 0, ele chama de zona crítica. Ou seja, você precisa urgentemente sair daí, porque tua empresa está quebrando e você não está percebendo. Tá. Entendeu? A tua marca está totalmente prejudicada. No mercado, ela está... Como é que trata essa questão da percepção da marca? É tipo assim, tá aqui, Água da Pedra. Eu olho para essa marca, o que eu lembro? A Apple, por exemplo, né? Um produto aqui da Apple. Viu a Apple? O que isso me remete? Né? O quão promotor, por exemplo, eu sou um cliente promotor. Apple, sim. Apple, eu também. Entendeu? Então, falo muito bem onde for. Inclusive, comecei a usar os produtos recentemente, mais fantásticos. Então, é isso. Se você está dentro da zona crítica, você precisa urgentemente sair, porque tua marca tá totalmente prejudicada. E existe a zona de aperfeiçoamento, que vai de 1 até 50. Tá. Que é uma zona onde, como o nome já fala, aperfeiçoamento. Você precisa... Que é onde o mercado tá. É onde o mercado tá. Inclusive... E os bons estão onde? Oi? Os bons estão onde? Pronto, aí de 51 a 75, você já chama ali de zona de qualidade. Já significa que você já está melhorando, você já tem alguns processos, os clientes já têm ali uma boa quantidade de clientes satisfeitos. Existe uma zona também que se chama zona de excelência, que ela vai de 76 a 90. Que é ali no Nubank tá, não é? Oi? Nubank, essa galera tá nessa linha, né? Isso, exato. Zona de excelência, que ela vai de 76 a 90. Então, significa que... O que ele está dizendo para você? Que o teu número de pessoas que estão satisfeitas ao ponto de indicar a tua empresa para um amigo ou familiar tá excelente. Significa que a tua empresa está crescendo de forma saudável, que você tem clientes, a grande maioria dos teus clientes são pessoas que não estão susceptíveis a preço, que falam bem da tua empresa, que vendem para você, que faz parte do teu departamento de marketing. Me veio uma ideia agora aqui. Tu tem ideia quantos provedores hoje no teu software estão nessa zona de excelência? Tem provedores que atingem zona de excelência? Cara, se tiver, são muito poucos. É tipo, sei lá, 3. Faz isso e descobre para mim se eles estão crescendo organicamente. Mas a grande maioria está na zona de aperfeiçoamento ou zona de qualidade? A grande maioria sim, mas eu quero saber se os caras que estão na zona de excelência, como eles estão crescendo. Quem são as pessoas? Boa. Entendeu? Vamos pegar os provedores que estão na zona de excelência e fazer um case, analisar o case deles. Boa. Para ver como o provedor está se comportando. Quais são as ações, quais são as coisas. E qual é o reflexo real na vida desses provedores. Vamos ver se a gente E tem outro ponto. Exato. Boa. Gostei do desafio. Gostou? Gostei. Boa. E outro ponto também, a última zona, que é a zona de encantamento. Tá. A zona de encantamento, ela vai de 91 até 100. Lembra que eu falei com a escala de menos 100 até 100? Aí a zona de encantamento significa que é o seguinte.
e de excelência, né? Pisa o pé no acelerador, mete marketing, porque os teus clientes também fazem parte do teu departamento e vão vender para você. Boa. Ou seja, cria um programa de indicação, estrutura isso muito bem, porque vai ser sucesso. Acima de quanto? Oi? A zona de encantamento é de 91 a 100. É difícil, hein? As APSP tem um NPS de 91, viu? É? Boa. O outro NPS que a gente rodou deu 91. Boa. Então, a gente estamos na zona de encantamento hoje. Muito bom. Os provedores indicam muito a gente. Agora sim, esse livro aqui, ele traz uma frase muito interessante, né? O nome dele, A Pergunta Definitiva 2.0. Isso eu pensei agora, enquanto nós estava conversando. A pergunta é muito boa, né? Porque você indicaria, de 0 a 10, você indicaria alguém ou não. Isso. Ninguém indica uma empresa que não é... Você quer ver o bem da outra pessoa, né? Você quer ver o bem da outra pessoa. Agora, tu acha que o nome desse livro e o poder do NPS confunde as pessoas quando a gente fala em sucesso? Porque tem gente que acha que sucesso do cliente é NPS. Entendeu? E NPS é uma ferramenta de pesquisa que tu pode utilizar dentro de um contexto de sucesso do cliente. Isso. Mas existem infinitas ferramentas de pesquisa, né? Por que o NPS é tão... Tipo assim, eu acho que tu não vai encontrar um setor de sucesso do cliente ou uma empresa que trabalha ativamente no sucesso do cliente que não faz NPS. Pronto, vamos fazer agora, já que foi explicado o que era sucesso do cliente, o que é o NPS, como é que a gente junta as duas coisas, né? Primeiro o porquê, né? A pergunta definitiva. Porque, como eu disse, as pessoas, elas não têm... Elas ficam criando muitas perguntas e tal. E aqui você só precisa realmente dessa pergunta simples e básica para obter esse resultado. Que eu falei que pode cair dentro daquelas zonas, enfim. Tudo isso. Mas o NPS é só uma métrica técnica também, você pode utilizar para obter essa métrica. Isso. Para avaliar essa questão da reputação e da lealdade. Que é uma das coisas que o sucesso do cliente busca. Mas existem outras coisas também que o sucesso do cliente busca, que é o quê? Monitorar a satisfação. Que é diferente. Você não vai medir satisfação, por mais que, beleza, eu posso ter clientes promotores que em um determinado momento eles ficaram satisfeitos. Ou que ficaram insatisfeitos. Eu indico as APSP, mas a semana eu tô triste com eles. Cara, teve um caso até interessante esses dias. Tem um cliente que ele saiu recentemente, ele estava nos APSP e saiu, né? Cancelou. Mas ele faz parte da... Eu não vou falar o cliente, obviamente, mas enfim, faz parte da nossa comunidade, continua lá no grupo e indicou, ó, tem esse provedor aqui. Mas ele cancelou. Então, tipo assim, às vezes até o NPS, ele... Mas é o que aconteceu com a gente com a ferramenta de NPS que a gente cancelou. Sim. Assim, a WeHelp a gente cancelou, mas é uma ferramenta que eu super indico. A ferramenta é incrível, o cara tem um relacionamento incrível, ela funciona muito bem. Sim. Dependendo do contexto da pessoa que me perguntar, eu falei, cara, vai com esses caras aqui que eles vão te resolver o problema. Sim. Só que por outras questões, aqui internamente, o nosso NPS entrou num outro sistema que já fez automático, a gente não precisava mais daquela solução lá. E perfeito, porque o NPS ele pode até ter essa correlação também com o cancelamento, e ela ajuda também a identificar um pouco disso, mas vão existir esses casos, né? Porque o NPS está mais atrelado a essa questão da indicação, entendeu? Do quanto que a pessoa está satisfeita para isso. Mas enfim, voltando à questão das métricas. O NPS ele não avalia a satisfação puramente em si. Ele avalia a lealdade e a reputação, como eu disse. Para monitorar a satisfação, já existe uma outra métrica que se chama CSAT. Entendeu? Que ela vai avaliar o quão satisfeito você ficou com aquele, sei lá, vamos supor aqui, com aquele atendimento ou suporte que você teve. É a métrica do Uber, é a métrica do iFood, pronto, é a métrica dos atendimentos. Isso. É uma métrica que mede aquele momento. Aquele momento, o ponto de contato. Isso. Porque, por exemplo, você tem lá o Uber, você pode ter ficado satisfeito ou pode ter ficado insatisfeito com determinada corrida. Posso indicar o Uber, mas fiquei puto da vida com um motorista. Exato. Exatamente. Então, veja que são coisas diferentes. Então, o NPS avalia a lealdade, a reputação, enquanto o CSAT... Exemplo, num provedor, se eu tiver um setor lá de qualidade ou um setor de sucesso do cliente, enfim, que ele entre em contato com os clientes após uma ativação. O ideal seria usar um CSAT para medir aquele momento e após ele começar a usar a internet, fazer um NPS para ver se ele
Exatamente isso. Gostou do conjunto da ópera. Exatamente isso. É exatamente isso. Sei lá, 7 dias depois, você fez ali a instalação. Porque você vai começar a medir isso depois que o teu cliente começou a usar o produto. Porque no caso da internet, ele não tem como dizer, eu indicaria. Pô, ele nem tá usando a internet ainda. Deixa ele usar um tempinho aí, manda uma pesquisa para ele. Entendeu? Então, são momentos diferentes. Inclusive, eu até falei isso no curso, né? Tá. Em que momento você deve enviar a pesquisa? Na verdade, o curso ele ficou bem completo nesse sentido, sabe? Explicando desde planejamento até para quem não as sabe, ações. fizemos um curso de NPS para telecom do zero à execução com resultado. E o que é resultado? O que é resultado para nós? Diminuir cancelamentos, aumentar as vendas, né? Com foco nessa métrica tão importante que é o NPS, que a galera chega a confundir com o sucesso do cliente. Isso. Tá dentro do conjunto da ópera, mas não é sucesso do cliente. Isso. Ele só é a pergunta definitiva, né? Eu acho que ele deve... Eu não cheguei a ler o livro, Não. mas ele deve defender muito dentro do livro que ele consegue... Né? Por isso que ele consegue diminuir e cancelar. Tipo assim, NPS não é uma métrica de medição de satisfação, mas ele mede satisfação por tabela. Entendeu? Quero ou não. Ela realmente é uma pergunta muito boa, ela funciona muito bem. E aí uma coisa interessante também é que eu até falo, né? O provedor, ele é uma empresa de assinatura. Dentro do mundo das startups, as empresas de assinatura, elas são conhecidas como SaaS, né? Um software como serviço. Então, você tem ali a assinatura, você contratou aquele software como um serviço que você tinha. O provedor é fibra ótica as a service, velho. E Bit as a service. E aí a minha pergunta que fica, e por que nas startups as métricas de um SaaS, quando você vai vender, por exemplo, uma startup, você vai apresentar a sua startup de SaaS para um investidor, as métricas que ele quer saber são quanto é que está o churn, que a gente pode falar de cancelamento. O churn é uma métrica, assim como o NPS é uma métrica, o NPS é uma métrica de reputação de lealdade, né? O churn é uma métrica de cancelamento. Quanto é que está o churn? Quanto é que está o cancelamento aí? Como é que você mede isso? Pronto, show. Isso é uma métrica. Então, agora eu estou falando do sucesso do cliente. Churn, NPS, satisfação, LTV, por exemplo. LTV, o que é LTV? Lifetime Value. O que é o Lifetime Value? Qual que é o tempo médio que o teu cliente fica na tua base até cancelar? Isso. E quanto que ele deixou de dinheiro nesse tempo que ele ficou. Exatamente. Entendeu? Outra métrica. É interessante que depois que o cara começa a entender, por exemplo, LTV, tu não olha mais o cliente como um cliente de R$99. Pois é. Você olha um cliente de 5 mil, de 2 mil, de 5 mil, de 6 mil. Aí vai depender o tempo que ele fica na base. Não, exato. E o tempo que ele fica na base depende da capacidade que tu tem de não perder cliente. Ou seja, tem um setor de sucesso do cliente estruturado. Exatamente. E aí tem o CAC também, que é o custo de aquisição do cliente. Vamos lá, quanto foi de gasolina que teve que levar lá, quanto foi de equipamento, quanto que eu estou colocando de roteador. Inclusive, eu não consigo nem entender como é que esses provedores que pagam aí 3 meses grátis, plano depois de R$ 29,90. Eu digo, mano, não sei, esse cara vai ganhar dinheiro quando, velho? Demora. Não, ele tem um CAC aí absurdo. Se o LTV dele for muito baixo, ele tá perdendo uma grana. O maior problema de uma promoção dessas, fugindo um pouquinho do tema, rapidamente, teria espaço de CAC para fazer uma promoção dessa. Um provedor bem estruturado, com um cliente que fica 60 meses na base, 50 meses na base. Isso. Ele poderia fazer uma promoção falando que os 3 primeiros meses é R$29,90, tá? Tem espaço de CAC para um ticket Mas é bom. porque ele sabe o LTV. Mas tem um outro problema. Marketeiramente falando, quando tu faz uma promoção de 3 meses por R$29,90, você bota o R$29,90 bem grande, bota os 3 meses bem pequenininho, e tu meio que não bota sucesso do cliente na oferta, é uma oferta sem sucesso do cliente. Eu não estou pensando no resultado do cliente, estou pensando em meio que dar uma enganadinha na mente dele para ele pensar que é uma coisa, só que eu vendo outra. O que acontece? Esse tipo de ação, quando que você executa ela, a partir do 3º, 4º, 5º mês,
esses clientes começam a sair da base. Não, aí eles... Então, ela é uma ação de marketing que, feita do jeito que a maioria das pessoas fazem, tu não consegue 60 meses de LTV. Não consegue, Impossível. de jeito nenhum. E o pior, ele tá gerando aqui um... Nossa, ele tá esbagaçando o financeiro. Exatamente. O crescimento. Porque não foi uma venda feita com base em necessidades, em dores eu tenho um problema, eu te resolvo esse problema e o cliente fica feliz com isso. É uma venda... Não, 3 meses, R$29,90, o cara dá uma economizadinha. É aquela primeira coisa que vem na mente, né? Da pessoa, tipo assim, precisamos crescer, vamos criar uma promoção aqui, esbagaçadora aqui no mercado, cara, joga um monte de gente pra dentro. É um diretor que tem vender. Um diretor de comercial que tem que atingir um resultado que estão cobrando ele. É um consultor que quer fazer um trabalho milagroso no provedor de internet. As pessoas querendo buscar tentando resolver o problema que tá perdendo muito cliente. No final vira só métrica de vaidade. Nossa, o nosso faturamento aqui, ó, desse mês deu tanto. Mas piora, porque se tu fizer uma campanha dessas e tu medir teu churn de agora, quem tá fazendo uma campanha dessa deve ter um churn alto. Primeiro ponto. Aqui 6 meses teu churn vai estar mais alto ainda. Sim. Porque encheu de cliente ruim na base, entendeu? Então, aí a gente volta em pensar assinatura. Ser uma empresa que pensa em assinatura. E uma empresa que pensa em assinatura, ela tem que pensar LTV. O cliente entrou na base. Como é que eu faço para esse cliente ficar para sempre comigo? E mais, que daí vem empreendedorismo. Como eu faço cross de produtos para esse cara? Sim, pensamento Amazon, mas né? isso que é o CS. Para fazer o cara ir engordando e dando mais faturamento pra gente. Pronto. Aí, ó, a gente já falou de NPS, já falou do CSAT, já falou do CAC, já falou do LTV, existe o MRR, que no caso seria faturamento. Né? Faturamento. Ticket médio é outra métrica também muito interessante, porque se você sabe o ticket médio se você sabe o ticket médio e sabe o LTV, o tempo médio que o teu cliente... O tempo médio, quando eu falo tempo médio, porque tem cliente que vai sair com 12, outros com 2 anos, tem outros que vai 5 anos. Enfim, se você sabe o tempo médio e sabe o ticket médio, você vai conseguir saber o quanto... Você sabe o quanto que ele vai ficar média, né? Tem uma outra métrica que eu acompanho, mas eu não sabia o nome, eu não vou lembrar do nome dela agora. Eu estava conversando com o chat GPT, talvez tu lembre. Que é a gente tem o MRR, que é o faturamento do mês, né? Então, tenho 300 mil de faturamento, no outro mês eu tenho 350 mil de faturamento. É a diferença do faturamento. É a diferença do faturamento do mês A para o mês B. É uma métrica que começa com M, eu não lembro. Eu meço ela, mas eu não sabia o nome técnico dela. Que para mim essa é a verdadeira métrica de crescimento. Sim, que é a expansão do MRR. Que é a expansão do MRR. Porque, tipo assim, eu vendi 100 clientes. Eu perdi 30. Cara, isso não importa. O que importa é o faturamento. É quanto tu vendeu de faturamento do mês, menos quanto tu perdeu de faturamento no mês, vai te gerar um incremento de faturamento total. Expansão de MRR. Expansão de MRR. E aí, outro ponto, né, que é importante avaliar, se você chegasse para mim e disse assim, Edson, resuma o sucesso do cliente em 2 coisas. Seria essas 2 coisas. Fazer o cliente continuar comprando, e aí para ele continuar comprando, ele precisa estar satisfeito, ele precisa ver sentido, precisa que aquele produto gere o resultado que ele espera. Tem que estar feliz. Isso. Tem que estar feliz. Então, fazer o cliente continuar comprando, já que todo mês ele compra, né? E um outro ponto é fazer esse cliente comprar mais. Tá. Ponto. Boa. Sucesso do cliente é isso. Faça o seu cliente continuar comprando, faça ele ter resultado e faça o seu cliente comprar mais. Aí é cuidando dele. Né? E aí você falou aí, receita com upsell. Isso. Pô, o provedor ele vai lá e contrata concorrência tá pesada, não sei o que, aí vai num evento, viu lá o cara falando de um SVA, aí vai lá e compra um SVA. Já começa errado. Começou totalmente errado. Se tu for no evento, viu 10 SVA, escolheu o melhor, tu começou errado. Tu começou errado, fez tudo errado. Porque para você, antes de contratar qualquer tipo de serviço, você tem que, na verdade, fazer primeiro o teu cliente. O que teu cliente está precisando? Teu cliente compraria. O teu cliente compraria, e se tu foi pelo menos fazer uma pesquisa, ao menos com 10 pessoas, liga. O cara chega para mim e fala assim, Matheus, como é que eu sei se o SVA é bom? Aí eu falo assim, cara, a pergunta mais simples que tu pode fazer é,
o teu cliente compraria esse SVA de verdade na internet? Cara, esse SVA não. Mas esse aqui me dá mais lucro. Então não me peça isso, velho. Qual SVA me dá mais... Ele tá comprando pra ele, né? Parece. Ele tá comprando pra ele. Entendeu? Então, assim, acontece, né? Essas questões de tipo... Tá, a concorrência pesada, eu vou aqui, vou comprar um SVA porque eu sei que vai me dar lucro. Ou seja, a gente tá falando agora de outra coisa de CS, que é upsell. Sim. Upsell, né? Tem upsell e tem cross-sell também. Sim, vender outro produto. Isso, cross-sell é quando você tem é tipo como fosse o combo, né? A batata, não sei o que, não sei o que. E tem o upsell, que é quando você coloca... Você tem outro produto, você mete ali o adicional. Upsell é aumentar o plano. Isso, upsell é aumentar o plano. Cross-sell seria vender uma solução de segurança, um alarme, ou, enfim, outra coisa. Exatamente. E aí, ele contratou essas questões aí, mas aí o cliente não está usando. Só está tendo prejuízo. Sim. Entendeu? Então, como é que o meu sucesso do cliente, lembra que eu falei que é fazer o cliente continuar comprando e fazer ele comprar mais? Então, é justamente isso. Se eu tenho um SVA, se eu tenho ofertas que... Ou se eu identifico que o meu cliente, ele tá reclamando muito, porque a internet tá lenta, não sei o que, não sei o que. Pô, como é que eu consigo, então, adicionar outras coisas mais? Como é que eu, tipo... Peraí, será que eu não posso colocar um roteador mais potente ali para ele? Será que eu não posso adicionar um outro roteador? Mas daí tu tem que escutar ele, né? Então, cara? mas tudo parte disso. Porque daí tu tem que entender o que tá ruim para ele, o que ele gostaria de ter. Isso. Conversar com ele, falar com ele, criar metodologia em cima disso, que o sucesso do cliente nasceu para isso. Bom, vamos lá. Vamos direcionar aqui para a gente ir encerrando o nosso podcast, que já tem bastante conteúdo. Como é que eu faço isso no provedor? Vou lá, contrato 2 pessoas, monto um setor, treino todo mundo, porque, é uma filosofia, mas é um setor, ao mesmo também. tempo. Como é que eu desenrolo esse negócio aí? Cara, primeiro ponto, bem polêmico, inclusive, é a liderança principal, o dono mesmo, ou os donos, não sei, entenderem que isso é importante. Tá. Porque não vai... Comprar ideia. Não vai pra frente. Tá. Assisti aqui o podcast, vi o curso lá da Academia de Talentos lá, que a gente gravou lá do NPS, vi aulas aqui não sei de quê, um colaborador lá, sabe por que tem isso, né? Entrou um colaborador novo, às vezes tá lá com sangue, nossa, sucesso do cliente é importante, não sei o quê. Aí a galera lá do pessoal lá do time olha assim e diz, mas isso não vai funcionar aqui não. A maioria dos donos do provedor que eu conheço... participaram de, no mínimo, um treinamento de fibra ótica, de OLT ou de alguma coisa de no mínimo. Todos os donos de provedor, seja o cara comercial ou técnico, que tem algum tempinho de experiência, não um cara que começou ontem, lógico. Ele já fez um curso de fibra ótica ou de alguma coisa técnica. Você acha que antes de ele contratar uma consultoria, antes dele treinar os técnicos dos funcionários dele, ele deveria se especializar ou se aprofundar, ou ele deveria ler alguma coisa? O que ele deveria ter de conhecimento básico para começar a pensar como implantar isso no provedor? Ou não precisa? Não, primeiro ponto é, se ele já faz esses investimentos, eu concordo que é preciso sim ter esse conhecimento da parte técnica, mas, acima de tudo, é preciso entender que ele precisa entender de pessoas, que precisa entender como ele vai gerar esse resultado para o cliente. Até porque, como eu disse, por ser uma filosofia, a filosofia ela é dada pelas lideranças, pelos sócios, pelos donos. E aquilo vai para os diretores. A gestão de cultura começa por lá. Começa por lá. Então, os diretores acreditam... Vai lá, quem é que contrata o diretor? O dono. O dono. Mas qual que é a visão que o dono vai passar para o diretor? Entendeu? Porque essa mesma visão que ele vai passar para o diretor é a visão que o diretor vai passar para os supervisores, que vai passar para o gerente, que vai passar para o supervisor e que vai cair lá na pessoinha que está no atendimento, que vai cair lá na pessoinha que está indo fazer a instalação lá na casa do cliente. Então, se não partir do dono, não adianta. Tudo isso que a gente falou aqui não vai servir para nada. Não adianta... vamos lá, vamos implantar aqui um setor de sucesso do cliente. Aí mete lá, vai lá na Academia de Talentos e fez um curso, fez lá uma imersão, um colaborador. Aí o colaborador chega cheio de energia, cheio de vontade, morreu.
Porque quando ele vai discutir isso com o financeiro tá se lixando para isso. Quando vai discutir isso com marketing, o marketing quer atrair todo mundo. Quando vai discutir isso com vendas, vamos vender por quantidade. Então morreu toda a ideia. Então, por mais que a pessoa abrace a causa, aquela pessoa que está absorvendo esse conhecimento tem que vir primeiro do dono. Então, como filosofia, como cultura, alguém lá em cima vai ter que ler 2, 3 livros. Vamos lá, A Pergunta Definitiva, um livro muito bom. Eu não cheguei a ler ele, mas o que eu estudei de NPS foi muita coisa. A gente tem Tem um livro mesmo aqui. Isso, tem o próprio Customer Success. Customer Success, esse é obrigatório. Ele né? é obrigatório. Esse é obrigatório. Inclusive a gente tem um post no Instagram lá da Zap SP que a gente falou justamente dos 3 livros, O né? Jeito Disney. E o outro é o Jeito Disney de encantar clientes. Esses 3 aí eu acho já é suficiente para conseguir ter essa mentalidade de que, como as empresas que implementam o Net Promoter Score prosperam em um mundo voltado aos clientes. Boa. O mundo hoje está voltado aos clientes. Tá. Então, como é que a gente consegue... Na verdade, sempre foi, né? Agora que estamos dando uma atenção maior a isso. Show. Então, é isso. O primeiro ponto é esse. Show, beleza. Agora a liderança ela tem essa percepção, ela tem essa noção de que é preciso ter isso, ela entende a importância. Então, pronto. Então, vamos agora definir quem vai ser o defensor dos clientes aqui dentro dentro da empresa. Porque o sucesso do cliente é exatamente isso. É preciso que exista uma pessoa que seja, vamos dizer assim, o evangelizador daquilo. Fazer esses alinhamentos com os outros departamentos. Suporte, produto, marketing, vendas. E aí cobranças. O que eu vejo acontecendo, Edson, é uma transformação no setor de qualidade. É uma transformação, Porque assim, uma coisa a gente está implantando cultura, o dono está aprendendo, está estudando, ele entendeu que estudar sobre o sucesso do cliente é uma das melhores coisas que ele pode fazer para o crescimento da empresa dele. Ok. Mas aí ele falou assim, cara, eu tenho que fazer esse setor. Tenho que montar o setor de sucesso do cliente. Porque como a gente tem uma empresa, sempre a primeira coisa que a gente vai pensar em fazer é isso. Né? Então a gente pode sim ter um setor que ele vai cuidar, né? Mas aí ele pode ser chamado de sucesso do cliente. Isso. Mas eu falo que ele é uma evolução do setor de qualidade. Sim. Porque assim, um provedor que já tem um setorzinho de qualidade, ele já faz uma conferência de uma instalação, ele já faz uma conferência do suporte. Então a gente vai ajustar um pouco mais isso, vamos botar os heads dentro desse setor para fazer isso acontecer. Porque se ficar só a nível de filosofia e não ter ações práticas, acaba não acontecendo. Não adianta. E como você mesmo falou, né? O sucesso do cliente, ele é proativo. E uma coisa, o provedor ele não pode chegar... Você falou um ponto interessante que é uma evolução do setor de qualidade. É até muito melhor dizer que é uma evolução do setor de qualidade do que uma mudança de nome do setor de atendimento. Sim. Continua atendimento. Entendeu? Porque às vezes tem essa questão, né? Tipo assim, agora eu estou dando um bom atendimento. O setor de sucesso do cliente virou o setor agora de atendimento. Não. Mas é que eu acho que o bom atendimento vai fazer parte da filosofia. E é uma questão... Lembra que eu falei que sucesso do cliente é a questão da experiência do cliente mais o resultado? Isso. Mas o que eu vejo, assim, uma coisa é a gente implantar uma cultura e que, bom, todo mundo treinar os meus atendentes. Nós vamos treinar o dono. Lógico, tem que treinar a galera da ponta também, Academia de Talentos. A gente perfeito para isso, inclusive. Vai treinar todo mundo. Só que aí vem como eu confiro se o cliente está realmente recebendo a experiência que eu quero. Pronto. Aí vem a pergunta definitiva. E aí vem um atendimento proativo. Isso. Aí essa que é a grande questão. Vem o setor que cuida disso. Isso. É o setor que vai entrar em contato com o cliente. De forma proativa. De forma proativa. Isso. Então, eu vejo que é mais... Não fica no setor de atendimento. Não, eu sei, mas é porque eu estou dizendo que tem gente que confunde um bom atendimento com o sucesso do cliente. Tipo assim, não, eu estou dando um bom atendimento, então... O setor de atendimento é sucesso do cliente. Não, não é sucesso do cliente. Você só está sendo... Você está sendo cortês, você está sendo... dando um atendimento rápido, você está sendo resolutivo. Isso. Mas isso não é sucesso do cliente. Não. Porque quando o cliente... Qual que é a grande diferença também? Quando o cliente vem até o teu provedor para fazer uma reclamação, para fazer uma sugestão, enfim, alguma coisa nesse sentido, ele está vindo até você. Ou seja, você está tratando uma questão de necessidade... de desalinhamento de expectativa de forma passiva. Isso.
Isso não é sucesso do cliente. O sucesso do cliente é proativo. Por isso que você falou da questão do setor de qualidade, porque não é do cliente para o provedor, é do provedor para o cliente. Eu vou atrás dele. E você vai até ele. Ele foi lá... Ele nem estava esperando. Ele se relacionou com o meu atendente. Isso. Aí eu treinei o atendente. Ele era para ter atendido de uma forma... Exato. Ok. Aí ele vai embora. Aí esse setor... E aí, fulano? Ficou ok? Isso! Vai transformar isso em números, né? Isso, é o que a gente fala, né? O NPS transforma emoções em números e números podem ser melhorados. Isso. Essa é boa. Inclusive, eu falei no curso do NPS, eu falei lá no módulo lá de definição das metas, né? Que é o módulo de acompanhamento. Eu ensinei como faz para definir meta. Tá. E é exatamente esse ponto que você falou, transformar em números. Porque, por exemplo, vamos supor que eu quero saber quanto é que está o NPS. Vamos supor que o meu provedor ele atua em todas as cidades, em várias cidades lá numa determinada região, e eu quero melhorar. Vamos supor que o NPS de uma cidade deu 70, a outra deu 70, não sei o quê, e a outra deu muito baixo, 30. Sim. Pô, eu tenho que melhorar isso aí. Eu tenho que colocar uma meta para isso. Sim. Entendeu? Porque é exatamente esse ponto que você falou, é transformar emoções em números e como melhorar isso. Como é que você faz isso? Colocando meta. Então você coloca lá. Aumentar o NPS da cidade X de 30 para tanto até dezembro de... Tu ensinou o KR pra galera? Ensinei. Curso eu tô falando que tá completo. Ensinei até como que cria meta, Matheus. Olha só, que legal. Porque o povo coloca assim, não, vamos aumentar. Mas aumentar por quê? Pra quanto? Até quando? Como é que define meta? Então tem que partir até disso. Tem que saber como definir meta. Bom, pessoal, eu acho que é isso. Eu acho que, lógico que num podcast a gente não tem como resolver a vida do provedor de internet, mas eu acho que o objetivo do podcast foi alcançado com sucesso, falar sobre como a gente reduz cancelamentos, como aumenta as vendas, se talvez o foco não é aumentar as vendas, né? Mas eu acho que ficou claro que através dessa inclusive reputação, poderia ser outro podcast só com pode. Cara, a experiência do cliente. Indicação. Indicação dá um assim, podcast. Dá curso, né? Dá curso. Não só curso, dá tanta coisa. De indicação. Mas eu acho que é isso. Obrigado por ter vindo aqui fazer esse podcast com a gente. A gente gravou um curso de NPS, né? A gente já falou na Academia de Talentos, está disponível só na Academia de Talentos, não é um curso disponível externamente. E vamos combinar na próxima, conforme a gente vai desenhando a formação de sucesso do cliente. Você volta aqui e a gente grava os outros podcasts que a gente tem. Perfeito. Fechou? Alguma mensagem pra galera aí? Não, eu queria só agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui compartilhando, porque eu fico muito satisfeito, inclusive, em falar sobre esse tema, que é um tema muito pertinente. Os provedores realmente, ao mesmo tempo que eu sinto um desafio muito grande em saber que um dos piores, ou se não o pior NPS do mercado é do setor de provedores, então a gente tem muito trabalho pela frente. Tem muita coisa a melhorar, a contribuir com esse setor e eu acredito que a gente vai fazer a Zap SP junto com a Fiber School fazer essa mudança. Eu não lembro qual foi a última vez que eu olhei na Zap SP, mas pode deixar o benchmark, mas bota em cima aquela referência, entendeu? Tá assim hoje ou não? Não. Ou só aparece o benchmark? Faz isso, ó. Deixa o benchmark lá, que é baixo, né? Tá lá nos 40 e poucos. Tá 50. Tá 50? Mas aí tu bota em cima assim, aquela outra referência de mercado e faz um símbolozinho lá no encantamento e no outro. E faz as regiões, né? Faz um coraçãozinho, vem junto com a Zap pra gente chegar nesse lugar, entendeu? Faz essa aí. Mais uma coisa aí, viu? Aí a gente pode deixar o benchmark pra eles verem que os outros estão ruins, mas que a gente vai chegar lá no encantamento. Bacana, mas é isso, a gente tem como objetivo, como visão, fazer com que os provedores entrem na zona de encantamento até 2028. Eu acredito que a gente vai juntos, por exemplo, fazer que isso seja possível. Conta com a gente também. E aí, é isso, né? Para quem não conhece a Zap SP, um SaaS, né? Para provedores de internet, soluções de experiência e sucesso do cliente para provedores de internet. A gente tem uma plataforma que a gente ajuda, a gente, inclusive, tem o provedor como o principal propulsor das melhorias desse produto. A gente ouve o nosso cliente, a gente está lá buscando constantemente saber o que a gente precisa fazer para alcançar essa meta que a gente quer alcançar. Área de encantamento. Fechou. Exatamente. Valeu. Show, Matheus. Obrigado. Valeu, galera. Tamo junto. Até a próxima.